A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de Lisboa quando João se inclinou para frente no banco do café antigo no Bairro Alto e perguntou com uma voz hesitante: "Diz-me a verdade, Miguel, gostas dele?" Eu congelei no lugar, o café na mão tremendo ligeiramente, o coração batendo descontrolado como se o tempo tivesse parado. Não era a primeira vez que aquela pergunta ecoava na minha cabeça, mas ouvi-la agora, depois de 10 anos, fez tudo voltar como uma onda que me arrastava para o passado. O café cheirava a canela e a nostalgia. As luzes amareladas dos candeeiros antigos iluminavam o rosto dele, marcado por linhas de cansaço que eu nunca tinha notado antes. João, o meu melhor amigo desde a universidade em Coimbra, sempre fora o tipo de pessoa que dizia as coisas sem filtro, mas desta vez havia algo diferente na sua expressão. Os olhos castanhos, que eu conhecia tão bem, pareciam carregados de algo que ia além da curiosidade. "Ele quem?" respondi finalmente, tentando ganhar tempo, mas a minha voz saiu rouca, como se o ar de Lisboa tivesse ficado mais pesado. Ele sorriu de lado, aquele sorriso torto que eu via desde os tempos de estudante, quando partilhávamos quartos minúsculos e sonhos maiores que o Tejo. "Sabes bem de quem estou a falar? Do Carlos, aquele nosso amigo da faculdade. Tu gostavas dele, não gostavas?" A pergunta atingiu-me como um soco no estômago. 10 anos antes, numa festa em Coimbra, João tinha feito a mesma pergunta, meio a brincar, depois de eu ter passado a noite a olhar para o Carlos, um rapaz alto e confiante que todos admiravam. Na altura, eu neguei tudo com uma risada forçada, dizendo que era só admiração, que eu era normal, que não tinha nada a esconder. Mas a verdade era que aquela noite me tinha feito questionar tudo sobre mim mesmo. Eu era o Miguel, o filho único de uma família tradicional do Norte, criado em Braga com missas aos domingos e expectativas de casamento com uma boa rapariga. Ser gay não era uma opção na minha cabeça, era um segredo que eu enterrava fundo, como os azulejos antigos que cobriam as paredes da cidade. Agora, sentado neste café, com o som distante do elétrico 28 a subir a colina, eu sentia o peso daqueles anos todos. Tinha mudado de emprego, de cidade, de vida, mas o medo permanecia. João continuou a falar, contando como tinha visto o Carlos recentemente num evento de trabalho e como isso o fez lembrar de mim. "Tu mudaste tanto, Miguel. Mas eu ainda vejo o rapaz que eras." As palavras dele eram suaves, mas cada uma delas abria uma ferida antiga. Eu respondi com evasivas, dizendo que o passado era passado, que tínhamos crescido, que a vida em Lisboa me tinha feito mais forte. Mas por dentro, o meu coração batia forte, como se estivesse a reconhecer algo que eu tinha negado durante demasiado tempo. Saímos do café e caminhámos pela Rua das Portas de Santo Antão, as luzes dos restaurantes a refletirem nas poças de água. João falava de coisas banais, do trabalho dele como professor, da família em Porto, mas eu mal ouvia. A mente voltava àquela festa em Coimbra, ao cheiro de vinho barato, às risadas dos amigos e ao momento em que João me puxou para o lado e fez a pergunta que mudou tudo. Na altura, eu tinha mentido para me proteger, mas agora, 10 anos depois, a mentira parecia frágil como vidro. Chegámos ao meu apartamento em Alfama, com as fachadas coloridas e o som do fado a vir de uma janela aberta. "Entra um pouco", disse eu, sem saber porque o convidei. Ele aceitou, e enquanto preparava um chá, senti que o ar entre nós estava carregado de perguntas não feitas. Aquela noite, deitado na cama depois de ele ter ido embora, revivi o flashback completo. A universidade em Coimbra tinha sido o meu refúgio, aulas de design gráfico, noites em bares cheios de estudantes, e a amizade inabalável com João. Ele era o extrovertido, eu o quieto. Mas o Carlos, com o seu sorriso fácil e o corpo atlético de jogador de futebol, tinha despertado algo em mim que eu não sabia nomear. Depois da pergunta de João, eu tinha evitado o Carlos, evitado João por semanas, mergulhando nos estudos como se isso pudesse apagar o que sentia. A família em Braga telefonava semanalmente, perguntando quando eu ia trazer uma namorada para casa. "O Miguel é um bom rapaz, vai casar bem", diziam os tios nas festas de Natal. Eu sorria no telefone, mas por dentro sentia-me preso numa gaiola invisível. Agora, em Lisboa, com a carreira a descolar e um apartamento próprio com vista para o Rio Tejo, eu pensava que tinha escapado. Mas a visita de João trouxe tudo de volta. No dia seguinte, no meu estúdio de design perto do Chiado, tentei concentrar-me num projeto para uma marca de vinhos do Douro, mas as linhas no ecrã misturavam-se com o rosto dele. "Gostas dele?" A pergunta não saía da cabeça. Liguei para a mãe em Braga, como sempre fazia aos domingos, e ouvi as histórias habituais. O pai a queixar-se da reforma,
a irmã casada com filhos. E tu, filho? Quando é que trazes alguém? A voz dela era carinhosa, mas carregada de expectativa. Eu disse que estava ocupado, que Lisboa era exigente. Desliguei e senti um aperto no peito. O que diriam se soubessem? João mandou mensagem à tarde: que tal um jantar amanhã? Sinto falta das nossas conversas. Aceitei, sem pensar duas vezes. O jantar foi num restaurante pequeno em Príncipe Real, bairro conhecido pela sua abertura, mas eu ainda me sentia exposto. Conversámos sobre tudo e nada, política, cinema português, os velhos amigos de Coimbra. Mas no final, quando ele pagou a conta, João olhou-me fixamente e disse: sabes, Miguel, às vezes penso que aquela pergunta que te fiz há anos não era só sobre o Carlos. O meu coração saltou. O que queres dizer? Ele encolheu os ombros. Nada. Só esquece. Mas eu não consegui esquecer. Aquela noite, sozinho em casa, admiti pela primeira vez que talvez João soubesse mais do que eu pensava. O passado estava a voltar, e com ele, uma confusão que eu não sabia como resolver. Os dias seguintes em Lisboa foram uma névoa de trabalho e reflexões. Eu passava as manhãs no estúdio, desenhando logotipos para clientes que nunca sabiam o turbilhão interno que eu carregava. O projeto do vinho do Douro avançava, com cores quentes que me lembravam as vindimas que eu via em criança no norte, mas a mente voltava sempre a João. Ele tinha mudado pouco, ainda o mesmo cabelo escuro despenteado, o riso fácil, mas havia uma profundidade nova nos seus olhos, como se os anos de professor em escolas de Lisboa o tivessem endurecido. Encontrámo-nos novamente num sábado, para um passeio pelo Parque Eduardo VII, com o sol a brilhar forte sobre a cidade, contrastando com a chuva da semana anterior. Conta-me da tua vida agora, pediu ele, enquanto caminhávamos entre as árvores alinhadas. Eu falei do trabalho, das viagens curtas a Madrid para conferências de design, mas evitei o pessoal. João ouvia, assentindo, e depois contou das suas aulas, dos alunos que o faziam rir, da solidão que às vezes sentia apesar da cidade cheia de vida. Sabes, Miguel, eu nunca me casei, nunca encontrei ninguém que me fizesse ficar. A frase ficou no ar, e eu senti um formigueiro na pele. Lembrei-me das noites em Coimbra, quando partilhávamos confidências depois de festas, e eu quase, lhe contava o que sentia pelo Carlos. Mas sempre recuava, com medo de perder a amizade. A crise interna crescia. Em casa, à noite, eu olhava fotos antigas no telemóvel, nós os dois em Coimbra, com mochilas e sorrisos inocentes. O Carlos aparecia numa ou noutra, mas agora via João de forma diferente. Seria possível que a pergunta dele não fosse só curiosidade? Que ele sentisse o mesmo? O pensamento aterrorizava-me e atraía-me ao mesmo tempo. Decidi ir a Braga no fim de semana seguinte, para ver a família e tentar aclarar as ideias. A viagem de comboio foi tranquila, com o Tejo a dar lugar às montanhas verdes do norte. A casa dos pais, uma velha vivenda com jardim, cheirava a pão fresco e a tradição. A mãe abraçou-me forte: estás magro, filho. Come mais. O pai falava de futebol e da política, nunca de sentimentos. Durante o jantar, a conversa virou para o futuro. Já tens 30 anos, Miguel. Uma boa rapariga vai aparecer. Eu sorri, mas o aperto no peito voltou. Depois do jantar, sozinho no quarto de infância, com posters antigos na parede, admiti para mim mesmo que gostava de homens. Não era só o Carlos, era uma verdade que eu tinha negado durante anos. Mas dizer em voz alta? Impossível. No domingo, antes de voltar a Lisboa, a mãe perguntou se eu estava feliz. Claro, mãe. Mas os olhos dela, sábios como sempre, pareciam duvidar. De regresso, João ligou. Vem ao meu apartamento. Tenho vindo do Alentejo. Aceitei. O apartamento dele em Alfama era acolhedor, com livros por todo o lado e uma vista para o castelo. Conversámos horas, rindo de memórias, mas a tensão crescia. Quando ele tocou no meu braço por acaso, senti um calor que não era só amizade. Tu mudaste, Miguel. Estás mais aberto. Eu quis perguntar sobre a confissão que ele quase fez no restaurante, mas calei-me. Em vez disso, falámos de relacionamentos passados. Eu mencionei um namoro curto e discreto que tinha tido em Lisboa, sem nomes, e João ouviu em silêncio.
E tu? Perguntei. Ele hesitou. Houve alguém, há muito tempo. Alguém que eu não consegui esquecer. O olhar dele encontrou o meu, e por um instante, o mundo parou. Os sinais de atração eram subtis mas constantes, um olhar mais longo, um toque desnecessário, uma mensagem à meia-noite só para dizer boa noite. Eu lutava contra isso. A sociedade em Lisboa era aberta, com desfiles no Orgulho e bares em Príncipe Real cheios de casais como eu, mas a minha educação em Braga pesava como chumbo. Não posso perder a amizade, pensava. Mas o coração dizia outra coisa. Um dia, num passeio pelo Rio Tejo, João parou e disse: lembras-te daquela pergunta sobre o Carlos? Eu fiz isso porque... Parou ao meio. Eu insisti, mas ele mudou de assunto. A crise dentro de mim atingia o pico, queria confessar, queria fugir. A amizade estava a transformar-se, e eu não sabia se estava pronto para o que vinha. O conflito com a família explodiu numa viagem inesperada a Braga. Os pais tinham convidado para o aniversário do pai, e eu levei João como amigo de Lisboa, sem pensar nas consequências. A mesa estava cheia, tios, primos, o cheiro de bacalhau assado e vinho verde. Tudo parecia normal até a irmã perguntar: e tu, Miguel, quando é o casamento? João riu, mas eu vi o desconforto nos olhos dele. Depois do jantar, o pai puxou-me para o lado no jardim. Filho, aquele teu amigo é só amigo. Cuidado com o que as pessoas dizem. As palavras dele, ditas com voz baixa mas firme, abriram uma ferida. Em Braga, o conservadorismo ainda pairava, mesmo em 2025, com a Igreja a dominar as conversas. Eu respondi defensivamente: somos só amigos, pai. Mas por dentro, a raiva crescia. Naquela noite, no quarto, João e eu conversámos baixinho. Eles não sabem, disse ele. Eu quase contei tudo, mas o medo venceu. No dia seguinte, voltámos a Lisboa em silêncio no comboio. O mal-entendido começou aí. João pensou que eu tinha vergonha dele, e eu pensei que ele não entendia a pressão familiar. Em Lisboa, evitámo-nos durante dias. Eu mergulhei no trabalho, criando campanhas para marcas que promoviam diversidade, irónico dado o meu silêncio. Uma tarde, num café encheado, João apareceu sem aviso. Precisamos de falar. Contou que a pergunta sobre o Carlos tinha sido mais do que curiosidade, ele próprio sentia algo por mim na universidade, mas tinha projetado no outro para se proteger. Eu era cobarde, admitiu. Eu fiquei mudo. A confissão parcial abriu portas, mas o mal-entendido persistia. Tu negaste tudo na altura, Miguel. Agora negas outra vez. As palavras doeram. Eu saí do café com lágrimas nos olhos, caminhando sozinho pelo elevador de Santa Justa, vendo a cidade lá embaixo. A família telefonou novamente. A mãe, preocupada: o teu pai disse que o teu amigo parecia diferente. Não queremos problemas. Eu defendi João, mas a conversa terminou em tensão. Em Lisboa, a sociedade era mais acolhedora, amigos em bares falavam abertamente de relacionamentos, mas eu ainda me escondia. Um dia, num evento de design no Cais do Sodré, conheci um rapaz simpático e saí com ele uma vez, só para testar. João soube por um amigo comum e o ciúme surgiu. Estás a fugir de mim? Perguntou por mensagem. O mal-entendido cresceu. Ele pensou que eu o rejeitava, eu pensei que ele me pressionava. As semanas passaram com tensão crescente. Eu ia ao fado em casas tradicionais, ouvindo vozes que cantavam saudades, e sentia as minhas próprias. João, como professor, lidava com alunos que questionavam identidades, e isso tornava-o mais aberto. Um fim de semana, decidimos aclarar as coisas num passeio a Sintra. As montanhas, o palácio, o ar fresco, tudo parecia perfeito para uma conversa honesta. Eu gosto de ti, Miguel. Sempre gostei, disse ele finalmente, sob as árvores. O meu coração acelerou, mas o medo da família, do passado, paralisou-me. Preciso de tempo, respondi. O mal-entendido não se resolveu, mas a semente estava plantada. A amizade estava em risco, e eu sentia que uma escolha se aproximava. A escolha tornou-se real quando eu comecei a sair com o André, um designer que conheci no evento. Era uma relação discreta, sem compromissos, mas suficiente para João sentir ciúme. Estás a substituir-me? Perguntou ele num telefonema tarde da noite. Eu neguei,
mas a culpa pesava. O mal-entendido transformou-se em dor. João começou a distanciar-se, falando de uma possível mudança para o estrangeiro, um emprego em Madrid. Talvez seja melhor, disse ele. Eu paniquei. Os dias em Lisboa tornaram-se vazios, o trabalho perdia graça, os passeios pelo rio Tejo pareciam solitários. Uma noite, num bar em Barro Alto, encontrei João por acaso. Ele estava com amigos, a rir, mas os olhos traíam tristeza. Conversámos fora, sob as luzes coloridas. O André não significa nada, confessei. Ele respondeu, mas tu ainda negas o que sentes por mim. A discussão subiu de tom, acusações de traição à amizade, de anos perdidos. Eu saí zangado, caminhando para casa sob a chuva fina. Em casa, revivi tudo, o apoio de João durante a universidade, as cartas que trocávamos quando eu voltei a Braga por uns meses, o modo como ele me ajudou a encontrar emprego em Lisboa. Ele era a constante na minha vida caótica. A família agravou tudo. O pai teve um problema de saúde, e eu fui a Braga. Lá, a mãe chorou. Não queremos que fiques sozinho para sempre. Eu quase contei, mas calei. De regresso, João enviou uma mensagem. Vou aceitar o emprego em Madrid. Adeus, Miguel. O pânico tomou conta. Liguei, pedi para nos vermos. Encontrámo-nos no mirador de São Pedro de Alcântara, com vista para a cidade iluminada. Não vás, disse eu. Ele olhou-me, os olhos cheios de dor. Porquê? Tu nunca admitiste nada. O ciúme e o mal-entendido tinham criado uma barreira, mas também uma clareza. Eu senti o sacrifício dele, deixar tudo por causa da minha indecisão. Os dias seguintes foram de reflexão intensa. Eu visitei a família novamente, desta vez sozinho, e falei vagamente de mudanças. O pai ouviu em silêncio. Em Lisboa, decidi terminar com o André. O crescimento pessoal começava, eu aceitava que o amor por João era real, que os anos de silêncio tinham sido medo, não verdade. Mas o tempo corria, e João preparava as malas. O clímax aproximava-se, com o coração a bater descompassado como na primeira pergunta. A amizade transformava-se em algo mais profundo, mas o preço era alto. O confronto final aconteceu numa tarde chuvosa em Lisboa, no mesmo café do Barro Alto onde tudo recomeçara. João chegou com a mala pronta para o aeroporto. Vou mesmo, Miguel. Madrid espera. Eu segurei a mão dele sobre a mesa, pela primeira vez sem medo. Fica. Eu amo-te. Sempre amei, desde aquela pergunta sobre o Carlos. Era medo, não negação. As palavras saíram como um rio represado. João ficou em choque, os olhos marejados. E a tua família? Eu respondi que estava a aprender a viver com isso, que o tempo mudaria as coisas lentamente. Falámos horas, do sacrifício dele em ficar, da minha jornada de aceitação, dos anos perdidos mas não desperdiçados. Voltámos à Alfama juntos, e pela primeira vez caminhei de mão dada, discretamente, sentindo a liberdade que Lisboa oferecia. A família, dias depois, recebeu uma chamada minha. Tenho alguém especial. A mãe chorou, o pai calou-se, mas não rejeitou. O crescimento era lento, mas real, visitas a Braga com João, conversas honestas, aceitação gradual. Em Lisboa, a vida floresceu, projetos juntos, passeios pelo Tejo, noites de fado onde as vozes cantavam o nosso amor. A identidade que eu escondia tornou-se força. Anos de silêncio e preconceitos não destruíram, fortaleceram. A amizade virou amor verdadeiro, com escolhas difíceis e aifãs de crescimento. Mas a pergunta final fica: é verdade que o amor verdadeiro entre dois homens sempre sobrevive aos anos de silêncio e preconceitos, ou o tempo o destrói inevitavelmente? Verdadeiro ou falso?